Fala Felipe, tudo bem, cara? Então, ó, chegando por aqui para mais uma aulinha nossa, né? Mudando um pouco, né, a ideia das últimas coisas que a gente fez nas aulas passadas, né? Na aula de hoje, você vê que eu tô até sem instrumento, até te peço desculpa, cara. Eu tava descansando aqui, eu tô de camisetinha, né? Eu nem tava no pique de fazer aula, mas estudando aqui, falei, cara, o que que eu posso passar pro Felipe e tal, papapá. E, cara, faz tempo que a gente não conversa, né, sobre harmonia. Na verdade, faz tempo que acho que a gente nunca chegou a conversar diretamente, né, sobre o conceito de harmonia, né? E falando sobre harmonia, a gente consegue sacar algumas coisas, ter algumas pegadas interessantes pro nosso play, que melhoram o nosso play, né? Então, desde que eu conheço você, desde que a gente começou a ter esse nosso contato sobre aulas, né? A gente já falou sobre escala, sobre improvisação, sobre expressão, né? Sobre formato de acorde, ciclo disso, ciclo daquilo, né? O seu play mudou, assim, sei lá, 200%, mas a gente nunca conversou sobre harmonia de uma forma direita, né? Bom, e um dos termos, né, cara, que eu gosto muito é que quando eu fazia escola de Vila Lobos, né, cara, estudando música mais a fundo, eu lembro que uma das coisas que abriu muito a minha cabeça, né? Foi quando o meu professor João Alfredo me trouxe, né? Um quadrante que na época parecia um neurônio, assim, que era sobre um bate-papo sobre se chama harmonia ilustrada, né? Que é quando eu começo a ver as progressões de acorde que vai, por exemplo, um acorde que vem, outro acorde que vai, esse acorde que cria tensão com aquele, e essa parada é muito interessante, né? E aí eu falei, cara, tá aí, vou falar sobre isso com o Felipe. E aí dei uma caçada aqui, achei mais ou menos o quadrante, né, pra te mostrar. Eu vou dividir a tela aqui e vamos conversar um pouco sobre isso aqui. E eu tenho certeza, cara, que essa matéria, ela vai fazer a sua cabeça pirar. Ela vai trazer também um frescor, de repente, para você passar para os seus alunos no projeto. É uma matéria super bacana que você pode aplicar, você pode deixar o aluno ver, você pode criar possibilidades, você pode inverter coisas, né? Assim, é surreal, tá? Mas tô falando demais, deixa eu mostrar na prática o que a gente vai ver, que é esse quadro aqui que tá ao nosso lado aqui. Tá bom? Então, como eu falei, parece um neurônio, né? Cheio de nuances e tal. Eu vou começar aqui por fora, ó, aqui no Dó, que tá aqui na cabeça, tá vendo? E deixa eu fazer uma coisa aqui pra mim, pra eu poder, eu aqui, durante a aula aqui, melhorar, né, a minha visibilidade aqui. Bom, então vamos lá. Olha, a primeira ideia aqui, cara, que a gente tem é a seguinte. Começando aqui nesse acorde de Dó, você vai ver que tudo tá interligado, né, cara? Eu tenho várias ligações aqui. A primeira ligação e a primeira conexão que eu quero falar é sobre essa ideia das bolinhas vermelhas que estão aqui por fora, né? Então, se você for ver, né, por fora eu tenho o ciclo das quintas, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, si, dó, ré. Ré, mi, fá, sol, lá, e assim por diante, né? A gente já fez esse ciclo outras vezes, né? No sentido horário, eu tenho o ciclo das quintas, e no sentido anti-horário, eu tenho o ciclo das quartas. Então, dó, ré, mi, fá, si bemol, mi bemol, e assim por diante, tá? Beleza. Fora isso, diretamente ligado ao acorde maior, ao acorde da tônica, eu tenho o sexto grau, que é o seu grau relativo. Então eu tenho Dó e Lá menor, Sol e Mi menor, Ré e Si menor, Lá, Fá sustenido menor, Mi, Dó sustenido menor, já entendeu, né? Beleza. Mas basicamente o que a gente vai conversar é sobre essa pizza aqui. Por que pizza? Meu professor falava pizza, que é essa combinação aqui, ó, de 5 acordes aqui, que eu fiz esse desenho aqui, tá vendo? Eu tenho Dó, Lá menor, Sol com sétima, Mi com sétima e Si diminuto. Não é meio diminuto, tá? É diminuto. Então, o acorde diminuto, cara, é aquele acorde que tem três intervalos, né? Três sobreposições de terças menores. Então, a classificação dele, ele é uma tétrade com 4 notas, e nesses 3 intervalos, em 1,5, 1,5, 1,5, né? Retornando para cá, vamos lá, deixa eu voltar aqui pro YouTube, né? Para nossa coisinha. Seguinte, bom, então essa combinação aqui, ó, esse triângulo aqui, ele acontece aqui em Dó, Lá menor, Mi com sétima, Sol com sétima e Si diminuto. Aqui também eu tenho outro, aqui eu tenho outro, tá vendo? Vai visualizando aí as fatias dessa pizza, né?
Beleza. Então eu tenho caminhos onde a gente pode fazer indo e voltando, né? São acordes que funcionam para subir ou para descer. Então, todos os que estão em amarelo por dentro, cara, são acordes que fazem um movimento de ida ou de volta. Então eu posso tocar em Dó, tocar um Sol com sétima e ir para algum lugar. Eu posso tocar um Lá menor, posso tocar um Mi com sétima e ir para algum lugar. Normalmente esses acordes aqui, quando eles estão acompanhados com a sétima, eles vão preparar, né, para a gente retornar à tônica, certo? Já aqui embaixo, nos acordes de minuto, né, você vai ver que eu tenho um quadrado. Olha a quina do quadrado vindo daqui, né, do Si para o Ré, do Ré para o Mi sustenido, é uma questão de escrita, tá? No caso seria o nosso Fá diminuto, e depois o Sol sustenido. Então, se você for ver, esses acordes diminutos, cara, eles também estão caminhando em um tom e meio, do Si para o Ré, do Ré para o Fá, do Fá para o Sol sustenido e do Sol sustenido para o Si, 1,5, certo? 1,5, 1,5, 1,5. Então, esses acordes diminutos, cara, eles são acordes que têm extensões. Eu posso, né, caminhar com a minha harmonia de Dó, né, fazer aqui um Si, vir no Ré, vir num Mi, ou num Mi sustenido, né, num Fá, por exemplo, fazer o meu Sol com sétima e voltar, né? Eu não preciso fazer o contorno todo, eu posso, né, casar pulando direto para lá. Certo? Então essa é uma outra análise interessante para a gente fazer. Bom, uma outra coisa interessante aqui também é essa combinação envezada que eu tenho. Se eu estou tocando em Dó e faço um Mi com sétima, eu estou preparando a minha harmonia para vir para o relativo, né? Então eu posso ir direto do Dó para o Lá menor, ou posso também passar de Dó para Mi com sétima para cair no Lá menor, cair no Ré com sétima, cair no Sol. Esse Sol, se eu adiciono a sétima, eu volto pro Dó. Então, esse desenho que eu fiz aqui, ó, Dó, Mi com sétima, Lá menor, Ré com sétima, Sol, Sol com sétima, Dó, vai funcionar também em nas outras fatias dessa pizza. Exemplo, ó, Sol, Si com sétima, Mi menor, Lá com sétima, faz o Ré, faz um Ré com sétima e volta pro Sol. Certo? Então são possibilidades de progressões, né? Preparando ali, trabalhando o dominante secundário, né? Para a gente chegar novamente onde a gente está. Então essa é uma outra opção interessante. Uma segunda opção, aliás, uma terceira opção de possibilidades aqui é eu pegar esse Dó e aí trabalhar as notas das tríades. Então a tríade de Dó, Dó, Mi, Sol, certo? Se você for ver, eu tenho um caminho aberto aqui entre Dó, o Mi diminuto, ok? Que é a ponta aqui, ó, de um outro quadrado, né? Ele não está no quadrado do Si. Perceba que ele não veio por aqui, ó. Ele veio pelo outro lado. Mas preste atenção, ó. Dó, Mi diminuto, desço num Sol diminuto, vou a um Lá sustenido diminuto, subo em um Dó sustenido diminuto. Olha a volta que eu tô dando, ok? Pra, novamente aqui, ó, posso voltar no Mi, vir num Dó com sétima e num Fá, olha a voltona, do Fá pro Ré menor, do Ré menor pro Sol com sétima, eu voltei pro Dó. Então é um caminho gigante, tá vendo? Onde eu desço direto, ó, onde as notas da tríade do acorde, né, tanto a sua terça, quanto a sua quinta, quanto a sua sétima, né, quanto a sua nona menor ou sua segunda, são notas diminuto, né? Ou seja, então eu tenho Dó, Dó, Mi diminuto, Sol diminuto, ou seja, Dó, Mi, Sol, já tenho a tríade aqui. O Lá sustenido é a sétima menor, no caso que é a sétima menor diminuta. E aí eu tenho um Dó sustenido que seria a minha segunda diminuta ou nona diminuta, né? Fazendo esse caminho de volta para cá. Então essa também é uma possibilidade super legal. E uma possibilidade a mais aqui é, por exemplo, vamos pensar em notas, músicas de 5 acordes, por exemplo. Pegar aqui, eu navegarei, ó. Tô aqui no Lá menor, né? Posso dar um salto aqui no Sol, né? Aí eu volto lá atrás no Fá, tá vendo? Venho no Ré menor e ao invés de eu vir, tá vendo que o Ré menor tá fazendo caminho para o Sol, ok? Eu faço esse caminho para o relativo menor, né? Então eu venho do Ré menor para o Mi com sétima para voltar no Lá menor. Então esse caminho também funciona pra caramba. Vamos pegar aqui outro tom aqui, pegar o tom de Ré, ó. Ré, venho no relativo menor, que é Si menor, volto na quarta do acorde, que é o Sol, faço o segundo grau menor, tá vendo? E ao invés de eu cair nesse Mi menor, eu já caio aqui no Lá com sétima, que vai fazer meu retorno pro Ré.
tá? Então, cara, é uma infinidade de possibilidades e uma infinidade de tensões e caminhos. E tem todas essas setinhas aqui, né? Pra ajudar a gente a entender melhor essa harmonia, né? Fora isso, eu também tenho todo esse quadrante que eu fiz aqui em branco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ó, em branco, tá aqui do lado, tá vendo? Aí, assim, a gente tem uma visibilidade um pouco melhor. Eu prefiro escuro, gostei mais dele de escuro, né? Pra mostrar aos alunos é melhor. Enfim, deixa eu voltar ele aqui pro branco, né? E é isso, cara. Então, é bem vasta essa ideia, né, de harmonia ilustrada, porque a gente começa a tatear as possibilidades, cara. E aí, a minha ideia pra você é o seguinte, cara, é que você pegue músicas e que você encontre esses acordes diminutos, essas tensões existentes e adicione ao teu play. Entendeu? Então, quando você for tocar, você pode assim, poxa, Sandro, vamos fazer esse caminho aqui, vamos fazer aquele caminho ali, né? A gente tocando, às vezes, sempre pensa nos acordes maiores, menores, com sétima, né? Mas vamos adicionar também ao nosso raciocínio esses acordes. Tanto meio diminutos quanto os diminutos, que foi o que eu falei aqui na aula, né? Então, ou seja, às vezes lá na igreja, um cara que eu gosto que usa isso daqui como ninguém é o Gustavo, cara. O Gustavo, ele é maravilhoso. Ele usa os acordes corretos, fazendo essas progressõezinhas de vem aqui, vai ali, prepara aqui, ajeita aqui, volta aqui, pra cair aqui, né? E isso dá super certo, deixa o play dele super rebuscado. Eu gosto pra caramba do Guga tocando guitarra, então é sensacional. O violão também é muito maneiro. Bom, enfim, um papo diferente, né, dos papos que a gente já teve antes. E agora fica aqui a minha sugestão pra você, cara. Explora esse universo. Pega, analisa. E como eu falei, cara, se você não usar isso pro seu play agora, pra fazer um vídeo pra mim mandar, usa com seus alunos, cara. Repassa isso, tira xerox, manda pra eles, raciocina com eles, entendeu? Faz você também em casa. Tenho certeza que isso aqui vai abrir sua cabeça pra caramba, assim como na época abriu a minha, tá? Ó, um beijo do Careca, não foi, como eu falei bem, uma aula de tocar, mas uma aula de pensar. Espero que tenha sido bênção pra você aí, tá? Fica com Jesus, até a nossa próxima aula. Eu fui, valeu, tchau, tchau. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Eu levo os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro, eu corro pra Ele.